Olá, vocês estão conosco nesta série de palestras com o Rav Leitman. Olá, Rav Leitman, olá. Enfim, nós estamos numa situação em que estamos nessas palestras no estúdio, queremos equivaler um estado em que o Rav Leitman está numa classe com 30, 40 pessoas, israelenses ou de qualquer outro país do mundo, que estão sentados nessa classe para estudar coisas que podem fazer com que avancem pessoalmente na sociedade e no mundo em geral. E entender a vida, entrar na vida num estado melhor. Estamos no terceiro encontro. O que estudamos aqui, Rav Leitman? Bom, hoje falaremos sobre que estado nós nos encontramos, um estado especial. Dissemos que durante o processo que passamos na nossa evolução, nós mudamos, transformamos, talvez de geração em geração, através de milhares de anos, onde chegamos a um estado especial, em que já estamos com uma sociedade em geral, global, integral, acima do planeta, no qual somos donos da ciência, temos forças, a possibilidade do entendimento, a sensação através da nossa evolução que vimos anteriormente e falamos na palestra anterior, que quando nós estamos nesses estados em que passamos e recebemos todo tipo de formas, ou sejam desagradáveis, finalmente estas formas nos trazem estados perfeitos. No final do caminho, não vemos o final, estamos nos desenvolvendo, mas na verdade esperamos que sintamos esse estado. E o que há de especial no nosso tempo atual? Finalmente, o nosso curso está preparado para ensinar o que fazemos agora, para assegurar que tenhamos um desenvolvimento fácil e prazeroso no estado perfeito. Um bem-estar, uma boa vida. Nós vemos que o nosso desenvolvimento, quando passamos por todos os estados, não temos, na verdade, muito controle sobre eles. Sim, mudamos a vida, organizamos a vida, o que pode ser mais cômodo para nós, mudamos a sociedade, a vida familiar, a educação, a cultura, nossa relação entre as pessoas. Tratamos sempre o máximo possível chegar a um estado onde é mais cômodo, porque nós, depois de tudo, somos só desejo de ter prazer na vida e o máximo possível tentamos fazer isso, realizar essas coisas. E assim estamos num desenvolvimento gradual que a cada vez nós estamos utilizando meios que estão a nosso favor e nos desenvolvemos quando desejamos mudar a vida através da ciência, consideramos a natureza, que podemos receber dela. Em primeiro lugar, como exemplos, que exemplos recebemos da natureza? Organizarmos corretamente, como podemos conseguir dela mais leis para poder cuidar, digamos, se sabemos qual o clima do que dependemos, verão, inverno, todas as estações do clima, a natureza do homem, que deve organizar seus remédios, curas, medicamentos. Devemos organizar a tecnologia para que nos ajude nos nossos lugares, com máquinas de lavar, secar, cozinhar, tudo. Nos preocupamos primeiro que tenhamos cada vez mais um ambiente cômodo e, com isso, tentamos cada vez mais nos distanciar dos sofrimentos pequenos, grandes, integrais, locais e também como avançar ao bem, ter prazer em qualquer estado. E essa é a natureza do homem. Depois de tudo, o que tentamos fazer é utilizar todos os meios que temos à nossa disposição. E nós vemos que, depois de tudo,
Nós nos desenvolvemos nos impulsos que vêm dentro de nós, que a cada instante, em cada etapa, em cada um de nós, vai se desenvolvendo um novo desejo e nos dirigimos para essa direção. Como crianças pequenas que depois querem isso, depois aquilo, e na verdade, se verificássemos o que está acontecendo, vemos que estamos sempre nos mesmos estados. Tem vontade de dormir, comer, tomar, ver algo interessante e a possibilidade de trabalhar, etc, etc. A todo instante, estou num desenvolvimento sob a influência de certas forças. Uma é a força que me empurra por trás, tenho que trabalhar, não tenho outra alternativa, nada me vem por si mesmo, nenhum prazer chega para me satisfazer gratuitamente, pode ser um paraíso, mas não é isso que encontramos na vida. Portanto, antes de mais nada, a pergunta é, de onde vêm nossos desejos como crianças, que a cada vez querem algo distinto? Algumas das forças fisiológicas do corpo, que às vezes querem satisfazer-se com alimento, ou querem satisfazer-se com sonho, desejo, satisfazer-se com algo interessante. E no que dividimos, o que desejam nossas tendências para alimento, família, sexo, que são coisas básicas, fazem parte do mundo animal. Fora disso, que vivemos uma vida comum, natural, podemos dizer animal, que isso não somos muito diferentes dos próprios animais, senão que também desejamos algo que pertence ao homem, ao ser humano. Dinheiro, cultura, religião, sabedoria, cada vez mais coisas. O que desenvolvemos por nós mesmos. E isso é tão importante como alimento, família, e sacrificar a família pelo bem de outras coisas. E às vezes há pessoas que desejam sacrificar para ter dinheiro, domínio, não importa muito a família para elas, e vivem numa família só para conseguir domínio e acumular cada vez mais. Cada um de nós tem qualidades misturadas. Família, alimento, sexo, poder, controle, dinheiro. E cada um de nós tenta realizar segundo sua capacidade. Mas em cada um de nós isso se encontra e depende da educação, do ambiente, o quanto o homem e seus meios estão dispostos a realizá-los. E também estar no entorno. Quais são essas tendências no nível do nosso corpo e também no nível do homem? Como podemos utilizá-los e qual deles desenvolvemos mais e quais menos? Não nos surpreende que se meus pais colocam num ambiente e me colocam num ambiente onde apressa a ciência, eu vejo quanto a ciência é importante, como é importante desenvolver-se nisso, se isso é digno ou não, que eu teria outras tendências para outras coisas, mas depois de tudo, querer saber coisas interessantes na vida, como cada um tem, como tem essa inclinação, mas eu, através do ambiente, desenvolvi isso de forma especial, ou seja, o entorno pode mudar todas as minhas tendências, para desenvolver parte delas, mais e outras menos. E eu senti isso sobre mim mesmo, quando meus pais desejavam
que eu me desenvolvesse como um homem que tem capacidade de tirar de si mesmo o máximo possível. E me colocaram em grupos de esportes e eu me culpava disso. E justamente no meu caso, que antes eu me ocupava com isso e depois me colocaram numa escola de música e mesmo que eu não... Eu gostava de música até hoje, eu gosto muito da música, mas até hoje eu respeito muito a música clássica, amo muito mais do que qualquer outra classe, do que qualquer outra música, mas justamente no teatro não, porque para eles não era tão importante e pensavam que era algo que não era tão importante. Então não desenvolvi nesta inclinação. Mas sim, a ciência era muito importante aos seus olhos e também aos meus olhos. No ponto de vista, também a minha inclinação era tal. Então, eu mesmo fui a todo tipo de classe, de clubes, lugares onde tinha interesse por astronomia, ciência, e tive uma grande inclinação para isso, e me esforçava muito em adiantar-se bastante em cada coisa. Ou seja, nós vemos que o homem vai se desenvolvendo, então seu desenvolvimento é através do entorno, do ambiente, que por casualidade os pais no entorno onde vivem, quais as possibilidades que têm. Finalmente isso desenvolve o homem. E todos os tipos de direção, segundo suas inclinações, se desenvolvem mais e outras menos. E anulam ou reprimem. E nós vemos que o homem, quando vai crescendo, vai se desenvolvendo e isso vai restringindo e formando através do entorno onde nasceu e se desenvolveu como criança. E assim vai continuando a sua vida. E, na verdade, enquanto temos um livre-arbítrio, não há mais o que dizer. Há um pouco, mas o pouco que temos também pegamos do ambiente. Essa questão de moda, amigos, como por acaso estão próximos de mim e me trazem todo tipo de impressões, princípios, o que é mais importante, outro menos, por casualidade. E eu vivia próximo de um rio e estava muito feliz todo instante por entrar na água e estar horas na água, e até hoje eu tenho essa inclinação. Nós também devemos entender que, segundo nossa experiência em toda a nossa vida anterior, quando chegamos dali, impressões, ou seja, reencarnações, nós encontramos nelas. Parece que o homem vai trazendo com ele certo desenvolvimento. Não é que eu nasci cada vez como um bebê, numa sociedade mais moderna, que vai se desenvolvendo através delas, mas sim que no homem, de geração em geração, chegam inclinações novas, novas listas, Reshimon, e através delas vai se desenvolvendo, e nós vemos que as crianças hoje, que se nós nos fixamos, vemos como as crianças compreendem as coisas melhor que nós, como se tivessem nascido com preparações, com verificações, indagações, qualidades que estão neles, preparadas já para compreender o mundo e estar no mundo moderno. E como pode estar no mundo também? Com os telefones, computadores, tudo que é moderno. Mas nós, certamente, não. Se eu preciso de algo, entender algo das coisas novas, na nova tecnologia, eu confio mais nas crianças. Para elas,
é como uma tendência, uma inclinação. Elas já nasceram e, segundo a natureza, essas coisas novas. E devido a isso, é como se fosse natural para elas, como se fossem crianças, como se tivessem chegado numa nave espacial. E assim ocorre, podemos ver nessas crianças que, na verdade, têm essas reminiscências, lembranças, genes informativos, Reshimot, que se desenvolve de geração em geração. E nós chamamos de encarnações, mas na verdade não é mística, senão que porque estamos uns aos outros, como descobrimos hoje. E há como que um campo geral mútuo, como a gravidade, que nos atrai a todo instante, um campo eletromagnético. E também é um campo assim de pensamento, um desejo que nos une por todos os tempos e distâncias. E neste campo estamos, então, de tal forma, passamos de geração em geração, na medida em que adquirimos, e não devemos nos assombrar, que nossos corpos estão neste campo, captam essa nova informação. E assim vemos que, na verdade, a nova geração está preparada para se incluir de forma correta neste novo estado, nestes novos tempos. Mas, seja como for o nosso desenvolvimento, que nos desenvolvemos, isso através do ambiente, e se não fosse o ambiente, não me desenvolveria, ainda que tivesse essas reminiscências, essas lembranças anteriores. Devemos lembrar que temos as crianças, por exemplo, que estão num bosque ou em algum lugar, logo encontramos essas crianças e se desenvolvem como animais, se ficam em bosques, se foram adotadas. E elas, segundo suas características dos animais, também com as mesmas doenças dos animais, pensam e desejam, têm os mesmos desejos, pensamentos que esses animais e vivem na mesma quantidade de anos que os animais que estiveram ao seu lado, de tal forma, seu corpo se adaptou de tal forma que receberam tais reminiscências dos animais, que se nós tomamos essas crianças, como se tivessem vários casos, com 6 a 9 anos, estavam no estado de animais, porque viveram na mesma quantidade de anos como animais, com os quais viveram entre eles, 12 ou 20 anos, ainda que depois lhes deram uma vida melhor, se preocuparam com eles, mas vemos que têm as mesmas doenças que os animais e assim se comportavam. E viveram as mesmas quantidades de anos que os animais. E depois de tudo, o nosso corpo está tão dependente do ambiente onde nos desenvolvemos que o homem é muito flexível. Se pegamos um gato, um cachorro que já está ao nosso lado por milhares de anos, eles se acostumam pouco a pouco com o homem e certamente não podem viver no bosque, na floresta, na selva, como animais selvagens. Tem outras qualidades também e passam a seus descendentes que estão ao lado do homem, em torno dele, mas não são tão flexíveis quanto o homem. Quando o homem está no ambiente, ele tem grande flexibilidade, se impressiona com o entorno de tal forma que é algo crucial. Mas quando o homem se acostuma mais ao reino animal, então nós, depois de tudo, dependemos uns dos outros do ambiente. Por isso, devemos prestar atenção também na nossa educação, antes de mais nada, no entorno, como causa do desenvolvimento da pessoa,
que disso depende todo o futuro do homem. E se nós escolhemos o homem, e nós, como os pais com os filhos, e nós mesmos, nós que agora já somos maiores e mudamos o entorno, mudamos nossos desejos, nosso paradigma da vida. E por isso convém muito ter cuidado e comprovar, avaliar em que lugar estamos entrando, com que amigos, com que ambiente nos encontramos, e nos encontramos, a quem nos entregamos, digamos, é mais correto dizer desta forma. Por isso, aqui devemos ensinar ao homem justamente a estudar todo tipo de matéria e que estão à sua volta, enquanto ele depende deles e o quanto através deles pode escolher sua vida, organizá-la. Que se nós vemos todos estes exemplos, que o homem é resultado do seu ambiente, então depende muito, é muito importante organizar para toda a humanidade, toda classe de coisas para cada um com sua tendência, caráter, o conselho que receberam dos familiares e receberam a possibilidade e capacidade de entrar num ambiente único, em um ou outro, para se desenvolver de forma mais benéfica e poder ser um homem perfeito, o quanto é possível. Por isso, aqui nós devemos, com a nossa educação, criar este entorno em volta do homem, todo tipo de apoios, ajudas. E se nós aprofundamos nossas indagações, veremos que depois de tudo, estamos num estado em que tenho minhas condições internas e as preencho com que nasci, tendências e a influência que recebo dos pais nos primeiros anos de vida. Então, o entorno devemos preocupar, digamos, com um jardim de infância, todo tipo de coisas para crianças pequenas, escola, cursos. Devemos preocupar que cada um tenha suficiente coisas para facilitar a possibilidade que tem diante do homem, assim como algo, digamos, que sejam suas tendências, onde não tem tanta possibilidade de desenvolver-se e conseguir algo. De toda forma, que tenha a capacidade de escolher, que seja um homem que seja multifacetado, com várias facetas em seu interior, com culturas, ensinamento, estudos, e tudo depende do ambiente também. Quando vemos que o homem deve ter uma família, educar seus filhos, deve saber como tratar corretamente seu par, seu parceiro, seus amigos, como se comportar no ambiente de trabalho. E devemos ensinar isso, dar exemplos. Devemos mostrar que através do entorno correto, do ambiente correto, essas coisas podem ensinar como se comportar e ser cômodo com os outros. Afinal de tudo, ter êxito em cada coisa onde decida fazer. Por isso, nós temos duas causas que podemos dizer que são as que nos dirigem em todas as coisas na vida. Nossas inclinações naturais e, em especial, como sobre essas inclinações naturais atua o ambiente
E quanto me ensinaram, quanto me mostraram a cada vez escolher um ambiente que me desenvolve cada vez mais nesses estados desejados, mais desenvolvidos, onde chegarei a uma segurança maior, que seja mais cômoda para o melhor estado possível. Assim, nós a todo instante nos desenvolvemos. Por isso, dentro disso, temos que ver o que está diante de nós. Como devemos, na verdade, estar seguros que nossos filhos tenham uma vida boa, que depois de tudo, na próxima geração, será uma geração melhor, mais seguro no futuro, e só através que formemos em nosso entorno tais classes de educadores, ambientes que nos formará, que fará deles pessoas que aumentarão suas boas qualidades. E não que se deprimam, mas que tornam suas inclinações negativas em cada um de nós. Há inclinações para fazer coisas não agradáveis para uns ou para outros. E nós podemos dividir essas qualidades, o homem a si mesmo e ao ambiente. Está claro que devemos ensinar ao homem não causar dano a si mesmo, que em geral são coisas corporais que não causam dano no seu corpo. Portanto, nós estamos na nossa própria análise, que cuidamos de nós mesmos, e há certas classes de inclinações, e conforme o ambiente, pode ser com relação ao inanimado, vegetal e animal, o ambiente em que vivemos. E devemos manter este ambiente, este entorno, como tratar a ecologia, que assim estamos divididos. Recebemos alimento, dependemos do clima, vivemos dentro da natureza. Inanimado, vegetal e animal, esses níveis são muito importantes para nós. Depois de tudo, recebemos tudo disso e devemos desenhar o homem como manter a ecologia, cuidar de mantê-la. O ambiente ecológico, em segundo lugar, também devemos ensinar como organizar-se com o entorno humano, ter todo tipo de influências boas, porque finalmente isso influencia também, porque o entorno é o que o influencia. E essa é a relação entre o homem e seus ambientes. E por outro lado, vemos dar ensinamentos para que seja benéfico ao entorno. Portanto, o desenvolvimento principal que nos falta, segundo a nossa vida, é como nós podemos entregar na mão dos jovens e também a nós, que somos adultos, uma educação tal, um ponto de vista na vida que a todo instante precisamos mudar para um estado cada vez melhor, para nos preocupar com o ambiente, que nos traz um bom resultado. Porque o homem por si mesmo é incapaz de trazer à sua vida uma mudança para o bem, senão que somente se o ambiente me obriga, me apoia, muda meus princípios, que isso está melhor ou pior, e com relação a isso, eu desejo, anseio e coloco novas metas para mim. E daí, todo o futuro do homem depende somente da escolha do ambiente, formar seu ambiente.
Em especial quando chegamos a uma geração que depende tanto uns dos outros e que depende integral e globalmente, as pessoas ao redor do mundo se sobrepõem uns sobre outros países, um país começa a se comportar de forma incorreta, e isso muda toda a minha vida. E eu tenho que me cuidar, me proteger, e devemos entender que essa dependência mútua me obriga a formar, a ser, criar uma educação mundial. E antes de mais nada, nessa educação, temos que ensinar a nós e aos outros que depois de todo o nosso futuro depende do ambiente. Por isso, aqui é uma grande pergunta. O homem tem liberdade de escolha? É livre em algo do que faz, do que realiza, segundo o seu desejo? E vemos que não, não é assim. Porque se eu me desenvolvi até agora dos meus impulsos internos, meus genes com quais nasci, e a cada vez no ambiente externo, os pais, a escola, os amigos me formaram de tal forma, e adiante com maior eu posso escolher como me transformo. Porém, a realização desta mudança depende sempre do ambiente, de que eu escolho de forma seletiva, escolho isso mais e outro menos. Me convém estar aqui sob influência desse ambiente ou de outro, por isso que eu tenho uma liberdade de escolha. Mas a escolha é realizada somente através da influência externa. E se nós falamos de uma nova geração, numa nova época em que estamos, então já chegamos a algo mais importante, que se nós dizemos que em torno do planeta temos uma certa relação estreita, íntima, dependente uns dos outros, e que o entorno, o ambiente, então influenciamos uns aos outros, influenciamos o que ocorre e logo há terremotos, tsunami, aqui é uma guerra, depois influencia outros lugares e também eles estão influenciando em relação a isso. Nós podemos ver que devemos não só entrar num ambiente, nesse ou naquele, senão que devemos organizar, formar nossa educação geral, integral e global, que estamos unidos e também devemos o nosso ensinamento e no entorno que nos influencia de tal forma, com os mesmos princípios, que possamos entender um ao outro, que todos nós, cada um cuida um do outro e finalmente dependemos uns dos outros de tal forma para entendermos, nos sentir um ao outro, estar mais próximos uns dos outros. O problema é que não nos entendemos como uma família, que sempre ouvimos queixas, eu não entendo ela, ela não me entende, etc. Porque a falta de equivalência entre uns e outros, porque não receberam os mesmos ensinamentos, a mesma forma de olhar a vida. Entender os semelhantes, isso também devemos aprender. E quando os que estão longe, porque quando estamos nessas educações, na ecologia, em todos os sistemas, estaremos mais próximos uns dos outros. Por isso, convém desenvolver uma educação global. Internacional, entre os povos do mundo, que, na verdade,
toda essa organização mundial tão grande se preocupará que cada pessoa do mundo terá algo em comum no seu ponto de vista, na sua educação, na sua inclinação à vida, como os outros. E pelo menos que saiba aceitar o outro, e depois de tudo, as pessoas se aproximará conforme suas ideias, inclinações e poderá fazer desta forma, tornar a sua vida mais segura. Chegar a aceitar um ao outro, não apenas estar de acordo numa coisa ou noutra nos encontros, mas sim que aqui há uma derivação entre acordos internacionais, nos armamentos, na economia, que estejamos mais próximos uns dos outros. E tudo depende do quanto organizamos todos esse quadro unânime para a sua educação. Ou seja, depois de tudo, nós devemos entender que o entorno, como causa, deve ser um resultado a todos os nossos problemas. Isso vem da natureza. Se falamos de pessoas, por exemplo, que é algo que não está bem, então, ao invés de colocar na cadeia e isolá-los, temos que nos esforçar, segundo o veredito, colocá-los num ambiente tal que lhes cause, lhes obrigue a fazer algo que seja em benefício da sociedade. Segundo isso, devemos comprovar a influência do homem através do ambiente e trazê-los para uma sociedade em tais condições que já esteja corrigido. O mesmo com as crianças, com as escolas, em qualquer lugar. Sempre temos que fazer uma verificação, indagação. Devemos filtrar as pessoas e ver o que convém a cada idade, caráter, ou seja, cada vez, através da influência sobre as pessoas, por cada um, que possamos ver que cada um pode se desenvolver da melhor forma possível, ou seja, que aqui temos diante de nós uma ferramenta, um meio multifacetado, que nele há muitos entornos, círculos, que sempre poderemos tratar de levar o homem sob a influência desse ambiente aqui e ali, até que o formemos da melhor forma possível, como uma fruta que cresce na árvore, que precisa de frio, calor, noite e dia, umidade e seca, muitas coisas. Uma mistura de minerais, nós sabemos. Temos 39 minerais que temos que dar para uma árvore para que saia a fruta. E aqui é a mesma coisa. Não é numa única direção, senão que em todo tipo de influência sobre o homem, para que dele saia um bom fruto. Um fruto doce para todos. E assim vamos influenciá-lo dessa forma. Então, o ambiente, o entorno é o único fator onde podemos usar e corrigir qualquer coisa. Todo o mal que existe no homem e na humanidade com o nosso egoísmo. Só devemos pegar essa ferramenta nas mãos, organizar com ela o entorno com todo tipo de possibilidades com relação à cultura, costumes de cada povo e civilização, e assim aproximarmos-nos de cada parte da humanidade até cada pessoa. E este é um grande trabalho que temos diante de nós. E nós, junto com vocês, hoje e nos próximos tempos,
Esses serão os tempos em que a humanidade se desprenderá dos trabalhos desnecessários, fora da comida para a alma, que só teremos a necessidade corporal, numa vida racional, sem exagero, de tal forma que o homem trabalhe 2 a 3 horas por dia só para prover o que é necessário para ele, e as demais horas serão livres. Não serão assim no mais livres, mas serão horas onde formaremos o nosso entorno de tal forma que influencia a nós mesmos e aos demais que participarão de tais cursos, atividades, ao redor de cada um de nós, influenciar corretamente vários entornos de tal forma que ele a todo instante crescerá e se desenvolverá da melhor forma possível, como nós. Criamos ou crescemos verduras no local onde pode crescer. E assim vamos desenvolvendo e chegamos a uma fruta doce e saborosa, com todas as nossas exigências. E o mesmo devemos fazer conosco e com os nossos filhos. E esta será a principal ocupação do homem na nova época, nos novos tempos. E não assim no mais, chamamos isso de crise. Não é uma crise negativa, senão que positiva, porque é o nascimento de uma nova humanidade, sociedade, onde nós começaremos a nos formar num novo nível de união, de realizar todas as capacidades que existem em cada um de nós. Então, avançamos a tal coisa que nos unimos juntos, nos entendemos uns aos outros, e assim formamos toda a humanidade. A forma de um homem único que todas as partes, que nessa imagem geral, se complementam um ao outro. Aí chegamos ao estado onde temos uma unidade como uma única coisa. E assim descobrimos nela uma força única, onde sentimos a nós mesmos. Não que vivemos só da sensação interna de cada um de nós, particularmente, senão que em geral. Que eu vivo, existo nisso, sinto a existência dos outros, todos me tornam próximos, eu os entendo, sinto, me incluo neles. Então resulta que a minha vida não é uma existência de um homem comum, pequeno, senão que eu vivo, respiro toda a humanidade. Por isso, o homem começa a se elevar de ser um ser pequeno e débil a algo grande, o que há de maior na natureza. E assim começamos a sentir a vida de um estado a um grau chamado falante. Uma nova raça, digamos, que também é a psicologia, nossa relação para com o mundo, a percepção do mundo, a forma de ver o mundo de forma pessoal e egoísta, ou uma percepção global integral. Através desses óculos eu posso ver como, através de toda a humanidade, começo a ver o novo mundo, que eu vejo de forma distinta e descubro uma vida que não depende só do meu mundo, mas de todos. E daí, na verdade, é revelado diante de mim a vida extracorpórea. Isso, ao me elevar psicologicamente, podemos chegar a algo especial, que na verdade todo este processo que passamos podemos dividir em duas partes. Na primeira parte é o que passamos até hoje, onde nos desenvolvemos sem utilizar o ambiente, senão de forma casual. E agora estamos numa crise,
E não assim no mais, é uma crise global integral, senão que agora sentimos que não há opção. Podemos desenvolver através do ambiente, de forma certa, em certa direção, na direção em que seremos globais e integrais, unidos juntos como um homem com um coração, toda a humanidade. E é possível conseguir através do ambiente correto. E isso se chama nível falante, que saímos do nível animal e começamos a dirigir-nos de tal forma para uma fruta linda que cresce num local onde se desenvolve de forma perfeita. E através desses estudos poderemos organizar o ambiente e através do entorno formar cada um de nós e toda a humanidade. Por isso, este tema, como entorno, ambiente, como causa de nossa mudança, é o tema principal de todo o estudo, todas as atividades. Eu espero que isso seja aceito em todo o mundo e cheguemos a uma existência melhor, ou a uma linda fruta. Sim? Como você me disse, eu devo levar em conta que eles estão como... São pessoas que são manejadas. E você mencionou certas coisas que, primeiro, é a primeira vez que eu ouço. Eu desejaria que você pudesse explicar essas coisas, para entendermos exatamente o que você quer explicar. Vamos começar com a vida extracorpórea. O que significa? Também agora nós estamos numa vida extracorporal. Eu vivo na sensação, em desejos, pensamentos que recebi do ambiente. Não são meus, eu recebi do entorno. Estão em mim, certamente. Mas eu chamo de extracorporal, porque vivo no que me disseram que convém pensar, viver, sentir, me convém estar nisso. Na verdade, não sei se quero, se eu vivesse num bosque, numa selva, por exemplo, o quanto viveria numa compreensão diferente do mundo que tenho hoje, como se o ambiente me desse um ponto de vista para o mundo, ver desta forma e não de outra. E isso, na verdade, é um grande problema, porque se eu recebi do ambiente ver o mundo como bom, devorar os outros como canibais e matar alguém, utilizar alguém, aproveitar-me de alguém, para mim é normal. Para ti é distinto. Você vê a vida de outra forma. Animais, mundo, família. Nós vivemos no entendimento, no molde, que o entorno, através do meu desenvolvimento, me influenciou de tal forma, e assim eu vejo. Eu aterrizo em outro país, e assim eu me assombro. Por exemplo, hoje é difícil, porque já estamos misturados no planeta. E eu não aterrizo em lugares tais, que normalmente são cidades grandes, mas podemos ver o quanto o mundo pensa de forma diferente, o quanto tem outros princípios, e segundo eles, seu ponto de vista. Não ver o que eu vejo. Ele tem um juízo diferente do meu, julga de forma diferente. Portanto, os livros de história e assim os livros de leis em todos os países, vejo como somos distintos, diferentes. E eu falo da cultura, da cozinha. Então eu falo do ponto de vista do nosso estômago. Meu entendimento da história, a vida das pessoas, o que é bom, mal,
nos juízos, tudo o que ocorre em sua vida, em sua relação com castigo e recompensa, ou que vida o homem deve formar. Há pessoas que pensam que está bem sentado o dia inteiro, jogar carta. Outros pensam que é preferível a ciência, descobrir, revelar, investigar. E esta é a forma de ver, pode ser totalmente diferente, oposta. Nós vemos que todo o nosso problema é que não entendemos uns aos outros. Qual a principal queixa que a tua esposa te diz? Você não me entende, está certo, porque nós, neste caso, não recebemos a mesma educação. Não nos ensinaram nada como viver numa família. Não me ensinaram, como jovem, o que significa mulher. É um animal que vive ao meu lado, tem minha exigência, seu caráter. Que ponto de vista tem essa mulher com relação ao homem? É um mundo totalmente oposto. E é um mundo por si mesmo, eu entendo. Eu quero entendê-la. Eu levo em conta, sou capaz disso, porque não recebemos nenhum molde dentro de nós. O que significa mulher? Como posso pensar, como ver seus olhos, a vida em seus olhos? Não conseguimos levar em conta, na verdade, não entendemos ela. Nós somos assim. A todo instante, nossos encontros é justamente golpes, lutas. Só através de golpes, tentamos estar um ao lado do outro, mas entender e incluir um no outro, somos incapazes. E esta é uma grande falta, que não tivemos essa educação. Portanto, veja quantos divórcios, a quantidade de pessoas que não desejam uma relação familiar. A mesma coisa com relação às crianças, educação das crianças. Não sei como me comportar como uma criança. Você vê os pais como se comportam com as crianças. Eles não entendem eles. Eu também senti isso em mim mesmo, na minha carne. 20, 30 anos atrás, que eu passo, estou ao lado dos meus filhos, eu vejo como não os entendo. Não recebi preparação para ser pai. Ser um pai, alguém que educa, alguém que forma a criança para que possa seguir sua vida. Não conseguia fazer isso, não recebi nenhum entendimento, sensação. E deve-se ensinar essas coisas. Veja o quanto nós, de forma casual, nos desenvolvemos por milhares de anos até hoje, em que não fizemos nada. Depois de tudo, na psicologia, a ciência sobre a natureza do homem, o mundo interior, são só 100 anos. Até este tempo, nem pensávamos que tínhamos que estudar isso. Nos desenvolvemos, na verdade, como animais, por casualidade. E só hoje chegamos a um estado tal que não temos outra opção, que devemos entender sobre o entorno do homem, como formá-lo. O que devemos fazer? O que fazer com esta vida? Por isso, não é uma vida extracorpórea, como mística, de forma mística, senão que uma vida extracorporal, eu recebo o ponto de vista de lado como princípios no mundo, posso ver no seu ponto de vista. Por isso eu entendo você. E é isso que devemos entender. É muito difícil entender, compreender o mundo através dos olhos da mulher, mas cada um dos outros estão numa família. E devemos viver uma vida familiar, porque de outra forma,
O que ocorrerá conosco? Como dinossauros, nos aniquilaremos do mundo. E temos que entender tudo isso. Temos que ensinar, educá-los, e daí devemos entender a psicologia do outro sexo. E não só viver e existir, mas ter prazer nessa existência. Incluir-nos uns nos outros, e assim conseguimos a outra metade do mundo. Assim somos formados. E isso se chama vida extracorporal, que eu consigo outro pedaço, qualidade fora do corpo. Até hoje nos desenvolvemos no corpo, numa vida egoísta. Quanto mais eu me satisfaço, quanto menos levar em conta a opinião, o pensamento dos outros. Hoje eu vejo esta crise que me obriga a não me incluir com os outros. Conseguir seu ponto de vista, sua interioridade, e então resulta que eu saio de mim e me incluo nos outros. E assim consigo, compro todas as capacidades do mundo, seu pensamento, suas tendências, tudo. E nisso me torno como os outros, como se saísse do meu corpo pessoal e alcanço isso, a capacidade de sentir toda a realidade. E aqui se abre um lugar de uma nova era. Uma nova era, certo? Um lugar para uma nova sensação. Poder ver e sentir a realidade, não dentro do meu vaso estreito, senão através da sensação, do entendimento geral, que depois de tudo vai se acumulando em todos os homens. Se eu me aproximo deles, se recebo uma educação de toda a sociedade tão ampla e rica, então recebo nisso a possibilidade de ver a vida de forma, no entendimento multifacetado. Não só meu, mas que tu, em mim e eu em ti, podemos ver um mundo muito mais multifacetado que hoje. Isso se chama, podemos chamar de vida extracorpórea, fora do meu ego atual, do meu egoísmo atual. Por isso, devemos julgar o homem, medi-lo somente o quanto ele está nessa tendência de incluir-se num ambiente bom e, através disso, formar a si mesmo. E todo o nosso propósito, depois de tudo, é como podemos lhe dar a possibilidade de um bom ambiente para se desenvolver. E não julgar segundo seu estado atual, senão que vamos formando o ambiente. Por isso, esta classe é como um começo das atividades. Fazer discussões, atividades, comprovar em jogos, palestras, em todo tipo de meios, o quanto podemos influenciar um ao outro, o quanto nos entendemos ou entendemos um ao outro, o quanto nos influenciamos, o quanto podemos mudar o ambiente, o quanto através da nossa transformação mudamos o caráter do homem, seu ânimo, e quanto ele vai mudando. E assim avança. Devemos fazer várias atividades para sentir o que temos. Tem outras perguntas, por favor. Por favor, diz o Rav. A capacidade de sentir
o mundo através de todos. Pode ser que não seja bom aprofundar isso. Pode ser que convém cortar isso. Essa corporal, todas essas coisas, pode ser que não convém. Para este curso, certamente não, está bem. Depois de tudo, eles entenderão isso sem palavras, que aqui existe a possibilidade especial de ampliar o ponto de vista ao absorver este pensamento de forma espiritual. E aqui a possibilidade é que nós temos a possibilidade especial que cada um pode ampliar seu ponto de vista emocional e assimilar de forma mental, porque eu sinto o que eles sentem e pensam o que pensam e entendem que posso ser nas minhas capacidades muito mais que uma pessoa única, o quanto eu me torno mais amplo, geral, sou capaz, porque toda a nossa percepção em cada coisa depende da quantidade de percepção que distinguimos em cada coisa na resolução. E todas essas distinções dependem do quanto eu me incluo de várias coisas opostas, certo? No contraste entre cada coisa, posso ver partes distintas que posso formar como quebra-cabeças. E do que é formado isso, ou como é formado isso, é diferente do outro. E quando capto em outras pessoas a sensação, o pensamento, e tudo isso se inclui em mim. E com isso, eu me torno como formado de várias coisas. E daí eu capto o mundo de forma multifacetada, tão grande que com relação à minha percepção superficial anterior, é como se estivesse em outra dimensão. É algo psicológico, uma nova percepção psicológica, um novo mundo. E eu, com isso, saio das minhas limitações corporais, do lugar e tempo, porque me incluo com a humanidade. Assim, alcanço uma sensação geral de toda a humanidade. O pensamento que existe em toda a humanidade. É isso que eu descubro. Começo a ver isso e assimilo com os outros do pensamento, na sensação. E isso vem da natureza. Eu tenho aqui a capacidade de chegar ao que existe na natureza e estar nela. Veja a minha sensação, meu pensamento na natureza. E disso saiu todo o desenvolvimento. E esse desenvolvimento eu vejo que volta ao mesmo lugar, na mesma raiz. A sensação e pensamento na natureza, que dela se desenvolveu tudo, toda esta cadeia. Inerte, inanimado, vegetal e animal, e eu, o homem, volto à raiz. E com isso, eu fecho essa cadeia, esse círculo, até o princípio do nosso desenvolvimento. Do desenvolvimento. Eu gostaria de acentuar que não é assim no mais, que a natureza nos empurra a estar em união mútua, conexão mútua. Na verdade, perderemos nossa particularidade e nós não perdemos, senão que nos sobrepomos sobre ela, porque a nossa particularidade é só animal.
É só uma preocupação por uma existência corporal, a minha existência corporal, que existe de forma mais cômoda possível. E o nosso desenvolvimento é que nos superemos da preocupação com o corpo para a preocupação geral. E isso me dá outras ferramentas, não dentro do corpo, senão que por isso se chama essa corporal. Por isso, aqui eu descubro o propósito da existência de uma criação, numa intenção da natureza que foi criada por casualidade. Quando começo a sobrepor-me a este ponto de vista geral, começo a compreender esta forma de ver a existência. E eu mudo esses óculos particular para óculos gerais. E não que recebo disso algo muito restringido, como no meu corpo. Eu desejo comer, dormir só um pouco, não. Eu não vivo nisso, não existo nisso. Eu vivo num grau tal que vejo isso de forma independente com relação ao meu corpo. Eu vejo a natureza de uma forma tal que está sobre o corpo, como se não tivesse. Eu julgo, verifico, indago no meu pensamento e sensação da humanidade geral. E isso é um nível totalmente diferente do que estou agora. Aqui eu sou um animal desenvolvido, pouco desenvolvido. E também depende em que direção vou. Qual a minha inclusão com tudo que existe no mundo? E assim chega uma nova dimensão. Começo a transformar de forma qualitativa a minha compreensão do mundo que me encontro. E passa a ser um mundo real que não observo. Não sei, não é uma ferramenta egoísta estreita para fora, que eu tento atrair ali através desta ferramenta que quero só dormir um pouco, beber um pouco, mas sim que saio através desta quebra, dessa ruptura para fora e vivo ali no mundo. E aí meu ponto de vista é totalmente diferente. Não através deste filtro egoísta. Só o que é bom para mim eu vejo. O que pode me machucar, mas sim que vejo de forma independente com relação a mim. Isso se chama a nova dimensão, a dimensão do falante. Na verdade, eu descubro a sensação e pensamento que existe ali, neste estado fora do meu corpo. Fora deste muro onde saio desta fechadura e posso encontrar todo este processo da criação que vemos através de todas as nossas investigações, que é assim, que é totalmente diferente. Algo que somos incapazes de compreender. Nós descobrimos um pouco o que está ali, como uma matéria obscura que existe no universo, que existe, mas também não compreendemos, não captamos. E é X%, 90 e tantos por cento do material que existe no universo. E o pensamento, a sensação que existe no universo, nós não encontramos, não entendemos, não captamos. Os cientistas se ocupam muito disso. Eles dizem que sim, é uma sensação, algo maravilhoso, mas não podem sentir, captar isso. São sons que somos incapazes de captar. Nós sentimos um ruído assim que existe, mas não conseguimos captar porque é uma dimensão sobre nós.
Portanto, se não conseguimos captar, como vamos descobrir? Descobrimos através de novos acessos globais. Alguém já conseguiu esses acessos? Onde estão essas coisas? A natureza nos empurra para o futuro. E eu falo do passado, todos esses processos que agora falamos, os psicólogos não encontraram antes. Houve pessoas que passaram essas coisas, ou é ficção? Não, não é ficção. Apague isso. Eu não estou contestando isso. Você mencionou antes que o homem, fora da informação que recebeu quando nasceu, também tem dados, informações sobre encarnações anteriores. Eu mencionei isso. Também mencionei este campo que estamos relacionados uns com os outros. Encarnação significa que de geração em geração passam dados genéticos, que dentro destes dados genéticos descobrimos só a parte material, mas ali há uma informação emocional sobre a captação do mundo e o que existiu na geração anterior e passa à geração posterior. Mesmo que sejam bebês que nascem nessa geração. São bebês que chegam como resultado da geração anterior. E neles há tudo o que passaram nas gerações anteriores. E esta é a cadeia das gerações, resulta no desenvolvimento humano. Como podemos ver, que passamos de geração em geração a tecnologia, ciência, tudo que alcançamos, e também de geração em geração nós passamos, entregamos nossos desenvolvimentos internos, mentais e emocionais. Eu não posso colocar isso na mesa para que você veja, mas podemos ver, segundo o que ocorre com os bebês que nascem, nós vemos que eles nascem numa compreensão tal, segunda geração, e se pudéssemos trazer um bebê de 10 gerações anteriores, poderia ver como é diferente do bebê moderno, que tem a capacidade de se desenvolver muito diferente de hoje. Com relação à geração, e eu entendo, mas de forma pessoal, certamente vemos isso, de geração em geração, mas também de forma pessoal, eu nasci, por exemplo, numa certa quantidade de anos. Eu falo dos meus filhos. Segundo os meus filhos, que hoje são maiores, são diferentes dos meus netos. Isso está claro. No quê? Na próxima geração, ela é mais desenvolvida. Quando nascem, já são diferentes dos outros. Sim. Passa através do sêmen ou de um campo magnético, passa algo de geração em geração. Fora disso, eu entendi de forma geral, você mencionou que cada pessoa atrai de sua geração anterior algo. Não, eu referia a isso, não só isso. Outra pergunta? Mas não é encarnação isso. Não se chama encarnação. Não sei, Senhor. Eu posso chamar isso de encarnação, porque o homem carrega consigo essa existência, dados da sua existência anterior. A existência de uma geração anterior, que passou numa geração anterior. Havia um homem, tinha um entendimento, uma sensação, um corpo, tudo. Em sua vida anterior, não sei, digamos há 100 anos, alguém viveu com o entendimento, sensação e tudo.
Uma pessoa, digamos, a humanidade em geral, sentia, estava em sua geração, se desenvolveu de uma geração. Em vez deles chegaram seus filhos, ou em suas vidas também. Seus filhos já estão num nível de desenvolvimento distinto. Você concorda? Por quê? Ou seja, uma geração passa a outra, não. Só o material com o qual são formados uma gota de sêmen, senão que tem uma mensagem interna, uma mensagem humana. Isso eu chamo de encarnação. Numa geração, sim, numa geração, diz o Rav. Aqui você chama de encarnação. Sobre encarnações, dizem que estivesse assim ou assado, uma vez eu era planta e depois um macaco, não, ou um homem, antes era uma cidade. Você foi morto num acidente, depois você nasceu em Tel Aviv. Um momento, você acredita nisso, Rav? Eu não acredito em nada, diz ele. Eu não sou uma pessoa que acredita, senão uma pessoa cientista. Isso faz parte dos costumes das religiões e o desenvolvimento da geração, isso. Temos outra pergunta. Você disse que temos que olhar as pessoas do ponto de vista, dar um exemplo entre homem e mulher, entre um casal, como tomar o seu ponto de vista. E também eu também tenho uma pergunta sobre isso. Digamos que há uma pessoa que recebeu uma educação tal. Por exemplo, com relação à psicologia que se desenvolveu nos últimos 100 anos. Todavia, não há tal ensinamento. Temos que ver aqui muitos filmes especiais e ler muitos livros para poder entender o mundo interior de uma mulher. E também não há material suficiente para que o homem se impressione com isso e poderá entender como a mulher vê o mundo. Ou seja, não é um entendimento, um ensinamento que existe já. Porque eu conheço, por casualidade, o meu sogro era um psicólogo, com filhos, família, tudo, eu entendo. Nós temos que desenvolver essas coisas, mas temos material suficiente, só temos que organizá-lo. Ou seja, este curso você nos ensinará tais ferramentas. Estamos neste curso. Você nos passará esta profissão, esses ensinamentos? Eu disse que vou fazê-lo. O importante é que nos traga resultado, porque, na verdade, minha esposa pode estar muito feliz, contente com isso. Receberá um pagamento, pelo menos receberá algo deste novo ensinamento. Antes de nos pedir, temos que fazer um recesso. Você pode resumir o que falou? Nós falamos que depois da nossa palestra deve haver uma semana de atividades, pelo menos uma semana de prática. Eu peço isso. Eu dou uma palestra, certo? Uma palestra. Depois da palestra, durante uma semana, há atividades com toda essa palestra. Depois de uma semana, eu dou outra palestra. E, de novo, atividades por uma semana. E quando chega uma nova palestra e atividades, então as últimas atividades também continuam, não se detêm. Ou seja, isso é que importa, que a todo instante voltamos ao mesmo tema. Quem não assimila completamente em todas as palestras e atividades, então todos vão acumulando-se ao novo homem. Sim, agora estou escutando você. Um resumo para essa palestra de hoje. Tudo depende do ambiente e o problema geral e pessoal de cada um de nós é como organizar um ambiente tal, multifacetado, mas único para todos os homens,
e totalmente diferente para cada um, que cada um receba, através do ambiente, um ensinamento como expressar-se de forma correta, da melhor forma possível, estar unido aos outros, num sistema integral. Eu não entendi. Que o ambiente tenha que ser multifacetado, profissional, que o propósito do ambiente é nos levar à união. Que nessa união, cada um de nós receberá sua expressão perfeita. Certo? Entendi. Ok. Também hoje teremos tarefas para casa, certo? Falaram isso? Temos palestra, está claro, não? Muito obrigado por estar conosco. Nos encontraremos aqui na próxima palestra. Muito obrigado e até a próxima vez.